Fala marcados, sejam bem-vindos, meu nome é David e nós estamos no nosso segundo vídeo da série Para Ser Marcante. E para ser marcante nós temos que ser marcados, e é por isso que o nome desse canal é Marcados pelo Eterno, porque nós temos que levar essa marca de Deus que está em nossas vidas adiante. Então, já pegue a sua Bíblia, já pegue o seu celular, o seu notebook, seu computador, seu caderno. Eu não sei o que você tem aí de recurso para poder anotar aquilo que eu vou falar para vocês hoje, mas anotem, prestem muita atenção. É sério, gente, participem como se vocês estivessem aqui comigo. Imagine aí, a gente com um violãozinho aqui, tocando algumas músicas, louvando e adorando a Deus. Nossa, ia ser muito bom, ia ser muito top. É sério, ia ser show de bola. Bom, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Seus amigos, familiares aí. Manda pra geral, beleza? E antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração pra gente poder adentrar no ensinamento de hoje. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui. Mesmo que distantes, mas buscamos um mesmo propósito, que é entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós, e como nós temos que fazer para executar aquilo que o Senhor quer de nós, de forma que seja algo agradável, algo que o Senhor olhe e venha se alegrar, não aquilo que o Senhor olhe e venha reprovar, mas não, o Senhor venha ter prazer naquilo que nós fazemos. Então, Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, fala conosco, toma a direção dessa série, que vidas sejam marcadas, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender as tuas revelações, as tuas palavras, a tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho mais pausadamente por causa do aparelho, tá, gente? Tá um pouquinho complicado aí. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ver os versículos 17 e 18. Que vai dizer assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é muito profundo. Isso aqui é algo incrível, gente. É sério, presta atenção. Aqui Jesus está chamando André e a Simão. E os dois eram pescadores de peixes, né? Não tem outra coisa, né? Tem que ser de peixes. Se bem que Jesus falou de homens, né? Mas, gente, os dois eram pescadores. Os dois tinham algo em comum, mas os dois eram diferentes. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso. A gente tem que ser a gente, para que Deus mostre pra gente aquilo que Ele quer da gente. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas acabam tentando imitar algum cantor, tentam imitar algum pregador, tentam imitar alguém. Só que quando Deus ele criou o homem, Ele não disse assim: vamos fazer isso aqui parecido com ciclano. Eu não vou citar nomes aqui, tá, gente? Então, imagine aí, tá? Um nome aí, não sei. Vamos fazer isso aqui parecido com esse aqui parecido com aquele. Não. Deus ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós temos que nos parecer com Deus. Só que o ser humano ele perdeu isso com o passar do tempo, devido ao pecado. Então vem Jesus, e aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando eu olho para mim, eu tenho que ver Jesus. Quando eu olho para mim, eu tenho que ver se as minhas atitudes, se a minha vida, ela é aquilo que espelha Cristo. Você pode ter referências, não tem problema. Você pode ter aí uma referência de um pregador, né, de um ministro de louvor, não tem problema.
mas você não pode deixar de ser você, sabe? Você não pode deixar que o outro se manifeste em você. Eu não posso olhar para você pregando e ver, por exemplo, nossa, língua coça para citar nomes, mas eu não vou citar. Mas eu não posso olhar para você pregando e ver um outro pregador, porque Deus chamou você e chamou aquele outro pregador. Vocês até podem ter algo em comum, como foi o caso aqui, mas vocês são diferentes. E essa diferença é o que faz a diferença. Entendeu? Essa diferença é o que faz a diferença. Gente, quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, ele sabia quem ele estava chamando. E aqui entra uma outra coisa que, já começa até a me arrepiar só de falar nisso daqui. Cara, tem muita gente que olha para dentro dela e fala assim: eu não vejo condições para Deus me usar. Eu me sinto um lixo. Eu me sinto sem valor. Eu me sinto... É que eu não vou utilizar essa palavra porque vai que o YouTube, né? Mas sabe aquela pessoa que ela se sente totalmente para baixo, totalmente sem valor? Eu quero falar uma coisa para você. Jesus não morreria por alguém que não valesse nada. Então você tem o seu valor. Você pode ter seus pecados, mas temos um sangue que nos purifica de todo pecado. E é claro, isso não nos dá legalidade para continuarmos pecando, mergulhando no rio de pecado. Não é isso. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Então já saiba que Jesus ele não morreria por alguém que é um lixo, que não tem valor. Quando Jesus ele morre por nós, ele traz de volta, né? Ele vem com essa missão de trazer de volta aquilo que o homem perdeu, que é a imagem e semelhança de Deus. Então eu olho para Jesus e vejo nele aquilo que eu tenho que ser. E aqui entra uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que se chama identidade. A identidade, ela é algo particular de cada pessoa. André e Simão, eles eram pescadores. Eles tinham algo em comum, mas eram diferentes. E essa diferença está na identidade. Nossa, isso aqui é muito forte. Paulo, antes de Cristo, era uma coisa. Depois de Cristo, se tornou outra. Pedro, ele já veio desde quando Jesus chamou ele. Quando Jesus estava aqui na terra de forma humana. E em certo momento, Paulo chama a atenção de Pedro. Então assim, o que acontece, gente? Isso aqui já está levando para uma outra coisa. Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro ele estava querendo agradar aos judeus. Então, quando ele estava com os judeus, ele se comportava, né, de algo ali, tipo, opa, peraí, eu tenho que me comportar desse jeito. Mas quando estou com os gentios ali, dá para fazer dessa forma. E Paulo chama a atenção de Pedro sobre isso. Pessoal, entenda isso aqui. Entende isso daqui. Tem muitos pregadores queridos. Tem muitos pregadores que, nossa, todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo assim, né? Não todo mundo, mas uma boa parcela gosta de ouvir. Só que você não pode se moldar na vida daquele pregador para agradar essa mesma parcela. Por quê? Pessoas diferentes influenciam pessoas diferentes. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se Jesus talvez tivesse chamado apenas Pedro, o evangelho não teria crescido como cresceu, com a ajuda de André, porque os dois foram discípulos. Se Jesus não tivesse chamado Felipe, Barnabé, Bartolomeu, o Judas, sem ser o Iscariotes, o Tadeu, talvez as coisas não teriam ido da forma como foi no início. Por quê? Eram pessoas que conviviam, eram pessoas que estavam sempre juntas, porém, tinham suas diferenças. E aqui, tem muito ensinamento pra gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. Vai dar uns 10 minutinhos já que eu estou falando, né? Mas aqui tem vários ensinamentos, gente. Porque a gente tem que aprender a lidar com a diferença dos outros. A gente tem que entender
que nem todos irão agradar a gente. E da mesma forma, a gente também não irá agradar a todos. A gente tem que tirar aquela semente de amargura de dentro dos nossos corações, porque muitas das vezes aquela semente de amargura, de rancor, nada mais e nada menos é do que um orgulho ferido. Que isso? Como assim? É sério, gente. Quando a gente começar a olhar para nós mesmos e vermos que nós somos pecadores e merecedores da graça e da misericórdia de Deus, a gente vai aprender a olhar para o próximo também com um olhar de piedade, de misericórdia e de graça. Tem uma frase que eu ouvi essa frase ela diz assim: só se sabe o que é misericórdia quando se precisa da misericórdia. Então muitas das vezes a pessoa tem aquela mágoa, aquele rancor, por causa do orgulho ferido. E aí ela deixa aquilo virar um câncer dentro dela. E aquilo vai corroendo. E a vida espiritual não flui. As coisas com Deus não fluem. Por causa daquele rancor, por causa daquele ódio. É sério, gente. Tem muita gente que nem o Espírito Santo recebeu ainda. Vou contar pra vocês um caso de um amigo meu. A gente zoava ele demais. E o que aconteceu? Todos os nossos amigos receberam o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e ele não. Então a gente se reunia, todo mundo trocava ideia, conversava, e eles começavam a comentar, né? Tipo, fui batizado com o Espírito Santo hoje. Na outra semana o outro, eu fui hoje. E na outra semana o outro, eu fui hoje. E, tipo, sabe? Aquela alegria. E esse meu amigo, ele muito bravo já. Saco, dá vontade de sair da igreja. Pô, tô buscando e não recebo. Tô buscando e não sei o que lá e tal. E um dia eu cheguei pra ele e falei assim: olha, talvez você vai receber o Espírito Santo, mas você precisa reparar algumas coisas na tua vida. Você se lembra de tal coisa? Você tem alguma particularidade, né, que tinha acontecido ali com ele? Daí eu falei pra ele assim: mano, vai lá e pede perdão. Vai lá. Se você quiser, a gente vai com você. Mas vai lá e pede perdão. E aí eu lembro que um dia a gente voltando, isso aconteceu, né? Foi numa terça ou foi numa quinta-feira, porque eu lembro que era um dia que a gente ia para uma outra comunidade. E na volta a gente passou na casa que ele tinha que passar. E ele chegou na família ali, conversou com eles, pediu perdão. A família perdoou ele. Em menos de uma semana, ele foi batizado com o Espírito Santo. Gente, entenda isso. Tem coisas que bloqueiam os nossos ministérios, bloqueiam as nossas vidas por causa de orgulho, por causa de coisas que a gente deixa de fazer. Entenda isso aqui que eu vou falar e grave essa frase. Às vezes, o problema não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós deixamos de fazer. Então, eu já falei de tanta coisa, né? Mas eu vou falar disso aqui e vou fazer uma rápida recapitulação. Peça perdão se você tiver que pedir perdão. Perdoe se você tiver que perdoar. Vai lá, conversa com essa pessoa, troca ideia. Abre o coração, quebre esse orgulho. Né? Tem até aquela canção: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Se Naamã não tivesse quebrado o orgulho dele, ele não tinha sido curado. Eu quero dizer que tem cura para a tua vida, mas você precisa quebrar esse orgulho. Quebrar isso daí. Se lembra que eu falei no início? Eu olho para Jesus e vejo o modelo daquilo que eu tenho que ser. Se tem alguém que eu tenho que imitar nessa vida, esse alguém é Jesus. E Jesus, na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já tinha sido chibatado, coroado com espinhos, passado pela via dolorosa. Eu vou ver se depois eu gravo isso para vocês. Tem um ofício chamado Ofício da Paixão de Cristo, que eu fiz uma vez ao vivo no blog Marcados pelo Eterno, mas não ficou salvo. Então eu vou ver se eu gravo esse ofício, tá? E disponibilizo aqui para vocês, que vai passar pelas etapas da crucificação. E Jesus tinha passado por todas elas. E ele olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, isso é muito profundo.
E é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Eu comecei falando de uma coisa e acabou indo para outra, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente fala de perdão, a gente também fala de dependência. Porque às vezes a gente retém o perdão por medo de perder a justiça. Mas quando a gente libera o perdão, a gente entrega nas mãos daquele que é o justo juiz. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aos insultos, ele entregava nas mãos de Deus que é o justo juiz. Cara, liberta a tua vida. Não olha para a mágoa e seja imagem semelhante da mágoa. Não olha para o ódio e seja imagem e semelhança do ódio. Não olhe para o rancor, para a inimizade e seja imagem e semelhança da inimizade do rancor. Olha para Jesus e seja imagem e semelhança de Jesus. Deus chamou você, assim como chamou outros. Você pode ter referências, para a gente encerrar, fazer uma breve recapitulação aqui, uma rápida recapitulação. Você pode ter referências, você pode ouvir outros pregadores, mas na hora que você for pregar, na hora que você for louvar, na hora que você for ministrar, você tem que ser aquilo que você é, aquilo que Jesus diz que você é, aquilo que Deus te escolheu para ser. E lembre-se, Jesus, ele não morreria, vou usar a palavra, vai gente, Jesus ele não morreria por um bosta. Quando você se sentir um bosta, quando você se sentir um lixo, lembre-se disso, porque você não é nem um bosta e você não é nem um lixo. Jesus ele morreu por você, para que você, através dele, tivesse livre acesso ao Pai e pudesse ir agora, nesse momento, eu estou gravando, são 21h32 do dia 2 de agosto de 2022, você pode ir agora, ao trono da graça, porque você vai encontrar graça e misericórdia para ser ajudado em tempo oportuno. É isso, pessoal. Esse é o nosso segundo encontro para ser marcante. Muito em breve vai vir outros vídeos. Talvez eu já grave agora na sequência, não sei. Eu tenho outras coisas para fazer também, mas eu quero que vocês guardem essa mensagem no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima vez, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.